Bem-vindos a mais um Maná Diário. Eu tenho aqui uma palavra para vocês, que está lá em Mateus 18, do 21 até o 35. Jesus Cristo, então, faz uma parábola aqui sobre o perdão, né? Pedro pergunta para ele assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Né? Até 7 vezes? Ele pergunta a Jesus. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como esse servo não tinha condição de pagar, né, ele pediu, o rei ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então, esse servo, ele seria vendido como escravo para se conseguir dinheiro para pagar a dívida que ele tinha. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Ele cancelou a dívida. Ele não deu um prazo maior, não falou, ele cancelou a dívida. Quando você se dirige a Deus e pede para Ele perdão pelos seus pecados, Ele cancela a sua dívida. Você não é mais pecador. Está aqui. É isso que quer dizer essa palavra. Ele te perdoa. Qual é a contrapartida? Você tem que perdoar o teu irmão. Você tem que perdoar aquele que te agrediu, aquele que te machucou. Tem que perdoar o teu irmão. Você precisa fazer isso, porque Deus perdoa os seus pecados. Mas esse servo, depois que foi perdoado pelo rei, ele saiu e ele encontrou um conservo dele que lhe devia 100 denários. E o que ele fez? Perdoou a dívida como o rei perdoou a dívida dele? Não. O conservo devia 100 denários, ele agarrou o conservo, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Como o rei, quando ele falou para o rei, ele falou a mesma coisa, pediu para ter paciência e o rei perdoou as suas dívidas. Mas nesse caso, ele que acabou de ser perdoado, ele não fez isso. Ele não quis, antes saiu, mandou lançar o conservo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, meu irmão, quando você não perdoa o teu irmão, não ache que essa é uma pendência só entre você e ele. Tem gente vendo isso, não gente daqui, mas do céu, percebendo que você não está perdoando. E essas pessoas ficam tristes. Sabe quem é a pessoa que está vendo isso? O Espírito Santo. Aquele que você clama para estar do seu lado, ele está vendo e entristece, ele se entristece, porque ele vê que você não está exercendo aquele perdão que você recebeu. Você não perdoa o teu irmão. E o Espírito Santo que está do teu lado percebe, e o Espírito Santo que está do teu lado, ele sofre porque ele sabe as consequências disso que vai ter na sua vida. Da mesma forma como você não perdoa, você não será perdoado. Então, o senhor do servo chamou: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial,
se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Como diz o pastor Peterson, eu perdoo, mas, né? Aquela língua de serpente. Você não perdoa de coração, você perdoa, mas não quero ver mais. Se precisar de mim, eu não ajudo, né? Eu por mim que se exploda, eu perdoei, mas a vida dele é lá e a minha é aqui. Não, meu irmão, não é esse tipo de perdão que Deus pede para você. O perdão que Deus pede para você é o mesmo que Ele te dá. Você chega para Cristo, pede perdão para Deus, e Ele te dá e esquece a sua dívida, esquece o seu pecado. É esse o perdão que você tem que fazer. Por quê? A partir do momento que você pediu perdão para Deus, Ele não vai se afastar de você. Perdoei ali o Robson, mas daqui para frente é ele lá e eu cá. Ele é humano ali e eu Deus aqui. Não, Ele perdoa verdadeiramente. E é esse perdão verdadeiro que Ele pede para você ter pelo seu irmão. Ah, mas quem é meu irmão? Seu irmão é aquele, sabe, que te deve um dinheiro e não te paga, que mente para você, que vem para te extorquir. Seu irmão é aquele que prometeu pagar para você determinada coisa e não fez. Teu irmão é aquele que ficou de fazer um trabalho bem feito para você, não fez, fez mal feito. Esse é teu irmão. É a pessoa que está no seu dia a dia do seu lado, né? É o seu familiar, é a tua ex-esposa, é teu ex-marido, que você perdoa, mas ele lá e eu cá. Meu irmão, quando você não perdoa, você é entregue ao capeta. É dura a palavra, mas é verdade. Você está entregue. Por quê? Jesus só vai se aproximar de você depois que você perdoar. Então você que é crente, está achando que você está com o Espírito Santo do seu lado, e eu não, mas não perdoou seu irmão verdadeiramente. Você que é crente, que toda noite vai dormir bravo com seu irmão, chateado, magoado. O Espírito Santo, que são os amigos do servo, o Espírito Santo, que é o seu amigo fiel, que está do seu ladinho, ele se afasta de você, porque ele não consegue conviver com esse sentimento que você tem, de mágoa, de raiva, de querer que a pessoa se exploda. Ele não pode estar contigo quando você tem esses sentimentos no seu coração. Eu não busco ficar com raiva de ninguém, mágoa de ninguém. Quando tem, eu já oro para sair de mim. Por quê? O Espírito Santo se afasta de mim nesse momento. Mas não é só isso. Não é só o afastamento do Espírito Santo. A Bíblia diz, Jesus Cristo diz, que você é entregue aos torturadores. Quem são os torturadores desse mundo? O capeta e os seus asseclas. Ou seja, a falta de perdão te faz ser entregue para o inimigo. Você que não perdoa verdadeiramente está entregue ao capeta. Por quê? Porque o Espírito Santo não consegue conviver com a sua falta de perdão. É impossível para ele entender por que você não perdoa seu irmão que ficou com as suas Tupperware lá, ou não perdoa seu irmão que te traiu no casamento e que hoje está separado de você, ou não perdoa seu irmão porque ele não pagou uma dívida que ele tinha com você. O Espírito Santo não consegue entender isso. Por quê? Porque ele está preparado para perdoar a todo momento. Deus está preparado para perdoar você do que você fizer. Você que é pedófilo, torturador, você que é estuprador, tem perdão para você, desde que você tenha realmente um arrependimento e peça esse perdão para Deus. Você que é assassino, tem perdão para você. Deus te perdoa, mas você tem que ter comunhão com Ele e perdoar os seus irmãos. Então você que é crente, que não é assassino, que não é ladrão, assim,
que acha que não é assassino, porque a gente sabe que a língua é tão assassina quanto o dedo quando puxa o gatilho de uma arma. Mas vamos lá, vamos supor que você esteja na ignorância e acredite que a maledicência, que a sua língua comprida não possa matar ninguém. Vamos supor que você não entenda isso ainda. Deus te perdoa. Deus te perdoa dos seus pecados grandes, dos pequenos, desse ódio que está no seu coração. Ele te perdoa dessa sua vontade que você tem de ver a pessoa numa situação ruim, dessa sua vontade de ver a desgraça do teu irmão. Ele perdoa você disso. Mas você vai ter que perdoar o seu irmão, porque esse perdão de Deus, ele tem uma contrapartida. Ou seja, Deus não te perdoa de graça. Ele perdoa sim, mas você vai ter que perdoar o seu irmão. A falta de perdão é uma das coisas que te afasta de Deus. Não tem como você ser salvo se você não tiver perdão pelos seus irmãos. Está na Bíblia isso. Ele te entrega ao capeta. Tem noção da profundidade dessa palavra? Tem noção da importância do perdão na sua vida? Tem noção de que você perde a sua salvação quando você não perdoa? Deus perdoa tudo, em todos, mas Ele condiciona o seu perdão, o perdão dele, ao perdão que você tem que exercer com os teus irmãos. É um condicionamento. Então não basta ser crente e achar que está salvo. Tem que perdoar diariamente. 70 vezes 7. 70 vezes 7 ao dia. Meu irmão, não durma magoado. Porque se você estiver magoado e infartar à noite e morrer, você vai para o inferno. Não tem como entrar um espírito no céu carregado de mágoa. Eu sei que você, quando aceitou Jesus, você acreditou que você realmente é salvo. E é verdade. Você professar isso com a boca, aceitar Cristo, você está salvo. Mas existem condicionantes para você entrar no céu. Existem condicionantes para a tua salvação. Algumas são bem difíceis, porque são essas que você tem que matar no seu coração. É impossível agradar a Deus sem um coração puro. Veja bem, você pode estar pecando, mas seu coração tem que ser puro. Você pode estar andando dentro da lei e ir para o inferno, porque o seu coração não é puro. O que é um coração puro? Um coração puro é o coração que perdoa. O coração que tem a capacidade de perdoar, ele tem a capacidade de amar, que é a condicionante 2 para você ir para o céu. Você tem que amar o seu irmão. Você tem que amar o seu próximo. Você tem que amar o seu Deus e amar o seu próximo. Não tem como você amar a Deus se você não ama o seu próximo. Impossível. Como que eu tenho a capacidade de amar Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu próximo que eu vejo? Só abrir a boca e falar da boca para fora que você é cristão, que você aceitou Jesus, não basta. Tem que estar dentro do seu coração. Só se aparecer para as pessoas que você é cristão, não basta. Porque se você dormir à noite magoado com alguém, e se você, aquela for a sua última noite, esqueceu ali o que ele falou? Quem não perdoa está entregue aos torturadores. Quem não perdoa está entregue ao capeta. Palavra pesada, eu sei disso. Mas é para você abrir a sua mente, para que o seu coração tenha uma abertura e entenda que você tem que amar. Não dá para ir para o céu sem amar o seu irmão. Não dá para ir para o céu sem perdoar o seu irmão. Não dá para ir para o céu sem crer. Você precisa acreditar, porque senão você não vai para o céu também. E eu tenho certeza que é real o céu. Eu tenho certeza que o inferno é real. Eu experimento todos os dias aqui, nesta terra, eu experimento todos os dias
a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu erro todo dia Deus tem que me perdoar, mas o meu coração é constrito. Eu não tenho mágoa de ninguém, nenhuma. Eu não faço julgamento de ninguém. Posso brinco com meus amigos e tal, mas eu não julgo dentro do meu coração se aquela pessoa está errada ou está certa. Não faço esse julgamento. Então, meus irmãos, tenham o seu coração livre da mágoa e aberto para perdoar. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. E mais do que isso, Ele te entrega aos torturadores. Ele te entrega ao capeta. Quando você está lutando contra o capeta, arrebentando a porta do inferno, tranquilo, porque eu tenho Deus comigo. Mas e quando Deus se afasta de você e te entrega para o capeta? Quem vai estar ao seu lado? Meus irmãos, eu sei que é duro, mas essa é a palavra do Espírito Santo para vocês. Vou fazer uma oração para encerrar o nosso maná. Que Deus os abençoe, tá? Senhor Jesus, peço humildemente, Pai, para que quem estiver ouvindo essa mensagem, neste momento, que receba da Tua unção, que o Senhor perdoe essa pessoa, que o Senhor perdoe essa pessoa da falta de perdão que ela tem pelos seus irmãos, porque, Pai, neste momento essa pessoa está se colocando à sua frente e pedindo forças, capacidade para que ela possa perdoar o seu irmão. Eu sei, meu irmão, que é difícil para você perdoar, mas existe um capacitador, existe um amigo fiel, que é o Espírito Santo, que pode te capacitar e te ensinar a perdoar. Mas você vai ter que abrir a sua boca e, ao invés de amaldiçoar o seu irmão, você vai pedir para o Espírito Santo estar te capacitando a amar o teu irmão. E a consequência desse amor é o perdão que você terá pelo teu irmão. Você vai conseguir despender o perdão, vai conseguir tirar isso do seu coração e dormir todas as noites sem o peso da mágoa no seu coração. E agora, com essa palavra, sem o medo de morrer nessa noite e ir para o inferno. Porque é real, porque a palavra diz isso. Quando você não perdoa, você é entregue aos torturadores desse mundo. Se você está entregue ao torturador, você é dele. Irmão, se você está nessa situação, olha para o céu, clama pela clemência de Jesus, pela misericórdia dele, e clama pela capacitação do Espírito Santo para que você possa perdoar o seu irmão e você estar em sintonia com Deus. Sem sintonia com Deus, não tem como você entrar no céu. Em nome de Jesus eu peço, Pai, que essas pessoas que ouvirem essa pregação, elas possam entender a importância do perdão na vida delas. Amém.